Olá pessoal, boa tarde. Estamos ao vivo aqui com a deputada federal Bia Kicis para falar sobre as investigações da Polícia Federal a respeito do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas que estariam envolvidos aí em um plano de golpe de Estado. A gente recebe com muito prazer a deputada federal Bia Kicis. Boa tarde, deputada. Para a gente já iniciar a conversa, queria saber o que a senhora pensa dessas investigações. A senhora já se posicionou em algumas redes sociais, saindo em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, saindo em defesa também de outros indiciados. Então, espaço aberto aí para a senhora trazer para a gente o que a senhora pensa desse caso. Boa tarde. Muito obrigada, Rafael. Uma boa tarde a todos, toda a audiência também. Bom, eu quero dizer que esse caso aí, né, é mais uma flagrante narrativa totalmente absurda, de uma tentativa de golpe, com tentativa também, planos mirabolantes para assassinatos do Lula, do Alckmin, do ministro Alexandre. Eu digo o seguinte, eu usei uma imagem que eu acho que ela é bem didática, tá? Imagina uma pessoa que entra num prédio, ao chegar ao elevador, o ascensorista pergunta: pois não, senhor, para qual andar nós vamos? Ele fala: tanto faz, eu já errei o prédio mesmo. O que está acontecendo é isso, porque tudo que está acontecendo num inquérito que é totalmente ilegal. Essas investigações são abusivas, ilegais. O processo penal, ele é formado por uma série de garantias que, se elas não estiverem presentes, ele é nulo, completamente nulo. Então, isso é uma história que a gente fica sabendo pela mídia, vai vazando aqui, vazando ali, ministro do Supremo dando entrevista, já praticamente dando a sentença, antes até da denúncia ser feita ou não pelo Ministério Público. Então, esse é um caso completamente absurdo e a gente tem que rir de tão ridículo que é falar que altos militares de altíssima patente, também com uma formação incrível, né, teriam, por exemplo, frustrado o seu ideal, o seu projeto de assassinar alguma autoridade porque não conseguiram pegar um táxi, né? Então, assim, é tão absurdo. Ou que o Felipe Martins teria ele forjado a saída dele do país para escapar da polícia. Como disse um deputado, é a mesma coisa que você ir para a casa da sogra para fugir da sua mulher. Então, tudo isso é tão inverossímil, né, que não dá nem para a gente entrar nos detalhes. Só dizer, esse inquérito ele é absurdo, ilegal, fantasioso. As narrativas são feitas, parece, por uma criança de 5 anos de idade para acreditar. Ô, deputado, uma outra pergunta é porque dentro desse plano das investigações trazidas pela Polícia Federal, havia um plano impresso no Palácio do Planalto por assessores diretos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem a questão da delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid e também tem informações que a PF pegou do celular dele, né, mensagens recuperadas desse grupo, desse que supostamente estaria envolvido nesse plano de golpe. A senhora não acha que isso pesa, né, essas mensagens do celular do Mauro Cid mostrando que eles conversavam sobre alguns assuntos? A senhora não acha que isso pesa legalmente, juridicamente, para que isso seja feito como prova contra essa articulação? Não, primeiro, como eu disse aqui, não existe prova. Em direito penal você não pode aceitar prova adquirida por meio ilícito. Primeira coisa, esse inquérito ele é completamente ilícito do início ao fim. Vamos lembrar que descondenaram o Lula depois de ele ter sido julgado pelo juiz de primeira instância, que na época o próprio Supremo dizia que ele era o juiz correto, o juízo correto, pelos desembargadores da segunda instância, que aí não era um juiz, já eram 3 desembargadores, pelos ministros do STJ e pelos próprios ministros do Supremo. Depois de condenado, houve uma necessidade política de trazer o Lula para tirar o Bolsonaro do poder, já que o Supremo, como diz o ministro Barroso, virou um órgão político e não mais uma corte constitucional que faz o seu papel de interpretar e aplicar a Constituição. E aí eles inventaram uma descondenação, alegando que o juiz Sérgio Moro era suspeito. Imagina, hein? A suspeição de um juiz
anulou o maior processo de corrupção da história desse país, com provas materiais, o dinheiro que, inclusive, era devolvido pelos réus confessos. Agora, imagina esse caso, que já começa com um juiz liderando a investigação, com a parte da Polícia Federal, que é a Stasi do ministro Alexandre de Moraes, que é feito num tribunal incompetente, porque não tem ninguém com foro privilegiado ali para ser investigado pelo Supremo, com provas que são conseguidas talvez mediante ameaça, vamos saber, né? Por que o Cid estava sendo ameaçado esses dias de que teria sua delação derrubada, não é? E aí dizem que surgiu um equipamento israelense que conseguiu buscar as mensagens. Por que esse equipamento israelense não traz de volta, então, o celular, as mensagens do celular da Adele Bispo, que esse sim tentou matar o presidente Bolsonaro, o único atentado verdadeiro que existiu. O resto é imaginação. Por que esses equipamentos israelenses não trazem as imagens do Ministério da Justiça do dia 8 que foram convenientemente apagadas? Então, vou te contar. Né? Não, nada se sustenta, isso é um absurdo. Para quem entende o mínimo de processo, de direito constitucional, já sabe que isso é uma grande invencionice para perseguir o presidente Bolsonaro, nada além disso. Ainda colocam o presidente Valdemar no meio, né? Que é para quê? Para enfraquecer a direita, para que os partidos fiquem com medo de ter candidatos de direita, porque aí passarão a ser perseguidos também. Olha, é um cenário terrível que nós estamos vivendo, de perseguição política, de censura. É o fim da democracia brasileira e eu espero que a mídia pare de fazer parte desse complô e comece a noticiar de verdade todos os abusos que estão saindo no New York Times, no Washington Post. A mídia estrangeira já está falando sobre os abusos que estão acontecendo no Brasil. Eu espero que a mídia brasileira se recomponha e comece a mostrar também. Ô, deputada, aproveitando esse gancho que a senhora falou sobre o partido, a senhora acha que internamente já existe uma discussão sobre os planos do presidente Bolsonaro de disputar as próximas eleições? Ele já estava inelegível, já tinha uma decisão sobre a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, mas ele ainda tinha, se falava, ele falou recentemente que ele seria o candidato da direita em 2026. A senhora acha que isso pode, esse novo inquérito pode prejudicar? Qual é a expectativa de que para 2006 ele concorra às eleições em 2026? Esperamos que ele concorra sim, que se o Brasil ainda tiver alguma chance de respirar a democracia brasileira que está nos aparelhos, na UTI, que esse inquérito seja declarado completamente nulo, ilegal, inconstitucional, como, aliás, o inquérito do fim do mundo, todos esses outros que tramitam no Supremo de forma totalmente ilegal e vergonhosa, vexaminosa. E aí sim o presidente Bolsonaro há de concorrer em 2025. Ô, deputada, tem uma outra pergunta. Acho interessante a gente voltar nessa questão das investigações, porque, assim, as mensagens recuperadas pela PF no celular do Mauro Cid mostram que teve conversas a respeito de uma articulação para que não houvesse, para que o governo eleito em 2022 não assumisse. Isso segundo as investigações da Polícia Federal. A senhora pensa que essas mensagens não teve um plano por parte desses militares de alta patente, isso foi só uma conversa? Queria saber de novo da senhora sobre isso, porque tem as mensagens, tem alguns trechos dessas mensagens que mostram que eles, pelo menos, pensaram em fazer alguma coisa, ou se a senhora está partindo da linha de que planejar, de pensar, de que esse simples fato de pensar e planejar não configura crime. Queria saber se a senhora está partindo dessa linha, ou se a senhora pensa que isso é uma grande, como a senhora disse, uma articulação por parte do governo atual para desmoralizar a direita, como a senhora falou. As duas coisas, né? Não é que eu esteja partindo de uma linha. Eu estou aplicando, né, interpretando a lei como ela é, a Constituição como ela é. Não há crime de pensamento, crime de opinião, crime de cogitação. Não existe isso. Para que haja um crime é preciso que haja pelo menos uma tentativa ou início de uma execução. E tentativa só se a tentativa do crime for punível, tá? Então, é uma coisa tão mirabolante, tão maluca, que eu quero perguntar a quem está nos ouvindo.
O Lula tomou posse? O Lula subiu a rampa, tomou posse? Alguém fez alguma coisa para atrapalhar? Não, né? Então a resposta está aí. E só para a gente encerrar e se despedir também, fazer aqui uma última pergunta para a gente encerrar a nossa entrevista. Agradecer aqui a presença da senhora. Queria também que a senhora falasse como é que ficaria essa questão da anistia, né? A gente sabe que a oposição vem trabalhando para aprovar um projeto de lei da anistia, né? Principalmente com relação ao 8 de janeiro. Se esses fatos também não podem atrapalhar esses planos de vocês, os planos da oposição com relação à anistia dos presos do 8 de janeiro. Esse governo e as pessoas que estão destruindo a nossa democracia querem desesperadamente usar esses fatos, assim como aqueles fogos de artifício que acabaram matando o Francisco ali em frente ao Supremo, que está muito mal explicada aquela história por sinal, querem desesperadamente usar isso para enterrar a anistia. A anistia, meus amigos, não será enterrada. Não será enterrada porque nós temos no parlamento pessoas de coragem e que têm coração, que sabem que tem pessoas inocentes que estão sofrendo e já tem até pessoas mortas por conta dessa perseguição política que está sendo feita. E que não tem nada a ver com essas histórias que eles estão inventando aí. Então, nós vamos prosseguir com o processo de anistia. Se Deus quiser, será levado adiante, vai virar lei, tá? E nós teremos essas pessoas liberadas da prisão e da tornozeleira. E lembrando que essas pessoas não são os criminosos que foram anistiados lá no passado com uma anistia ampla, geral e restrita. Aqueles sim, criminosos que explodiam banco, matavam civis, matavam militares, não é? Que queriam implantar o comunismo no Brasil, espalhavam o terror. Aqueles foram anistiados e estão aí gritando sem anistia. Sabe por quê? Porque a esquerda não tem coerência, a esquerda não tem coração. Então, nós vamos levar adiante o projeto de lei, se Deus quiser, ele será aprovado. Ok, deputada, muito obrigado pela sua participação. Nós recebemos a deputada federal Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, aqui no SBT News. Então, vocês que nos acompanham, não se esqueçam de deixar o like nos vídeos do SBT News, se inscrever em nosso canal e compartilhar aí em todas as redes sociais. Um abraço. Obrigada.